Rede Globo, São Paulo. Bom dia, juntos novamente, Rede Globo e você, para viver intensamente hoje, quarta-feira, dia 20 de março de 1991, todo este universo de emoções. Dentro de instantes, telecurso segundo grau. 7 horas, Bom Dia Brasil. 7h30, Bom Dia São Paulo. 8 horas, Show da Xuxa. 1 hora, Globo Esporte. 1h10, São Paulo Já. 1h25, Vale a Pena Ver de Novo. Top Model. 2h20, Sessão da Tarde. Dupla Explosiva, com Terence Hill e Bud Spencer. 4h15, Sessão Aventura. Space Cop e Bycrossers. 5h30, Escolinha do Professor Raimundo. 6 horas, Barriga de Aluguel. 6h50, Lua Cheia de Amor. 7h45, São Paulo Já. 8 horas, Jornal Nacional. 8h30, Meu Bem, Meu Mal. 9h30, Araponga. 10h30, Festival de Verão. Pegue Sul, Seu Passado à Espera, com Kathleen Turner e Nicolas Cage. Meia-noite, Futebol Compacto. Taça Libertadores da América, Corinthians e Flamengo. 00:30, Jornal da Globo. 1 hora, Classe A. Fomos os Sacrificados, com Robert Montgomery e John Wayne. Emoção e velocidade. Neste domingo, Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Nos últimos programas, nós estudamos os logaritmos e as equações exponenciais. Vamos agora lembrar rapidamente um pouco do que aprendemos no programa 51. Nele, nós resolvemos problemas práticos que recaíam em equações exponenciais e que foram resolvidos através do uso de logaritmos decimais. Alguns desses problemas focalizavam a questão do crescimento populacional e aplicação de capital. Você se lembra deles? Daqui a X meses, o capital será 20 vezes 1,12 elevado a X. E queremos que isso seja igual a 500 milhões. E assim, nós vamos chegar a uma equação exponencial. 20 vezes 1,12 elevado a X é igual a 500. Ou, simplificando, 1,12 elevado a X é igual a 25. Vocês viram que um logaritmo decimal é o expoente de uma potência de base 10. Viram também que para resolver uma equação exponencial, a gente procura escrever os dois membros da equação como potências de 10. Sabemos ainda que com os logaritmos, os cálculos trabalhosos podem ser simplificados, porque escrevendo os números como potências de base 10 ocorre o seguinte: as multiplicações transformam-se em adições, as divisões viram subtrações, as potenciações transformam-se em multiplicações e as radiciações viram divisões. Até agora só trabalhamos com logaritmos decimais, ou seja, logaritmos de base 10, como esses aqui. Eles são realmente importantes, tanto que nas calculadoras a tecla LOG fornece logaritmos decimais. Mas, na verdade, os logaritmos podem ser expoentes de qualquer base. Como é, então, o logaritmo de um número numa base diferente de 10? Para compreender o que é logaritmo numa base diferente de 10, nós vamos começar recordando o que é logaritmo na base 10. 10 elevado ao quadrado é 100. E por isso nós dizemos que o logaritmo decimal de 100 é 2. Quando a base do logaritmo é 10, é costume não escrever essa base. Entretanto, aqui, para chamar a atenção de que a base é 10, nós vamos escrevê-la. Então, repetindo, o logaritmo de 100 na base 10 é 2, uma vez que 10 ao quadrado é 100. O logaritmo de 2 na base 10 é 0,301 aproximadamente, porque 10 elevado a 0,301 é igual a 2. Mais um exemplo, o logaritmo de 1000 na base 10 é 3, uma vez que 10 elevado à terceira potência é igual a 1000. Então, o logaritmo decimal de um número positivo é o expoente a que nós devemos elevar a base 10 a fim de obter o tal número positivo.
Conservando essa mesma ideia, nós vamos poder compreender o que é logaritmo em outras bases. Olha lá. O logaritmo de 8 na base 2 é 3, porque 2 elevado à terceira potência é 8. Outro exemplo, o logaritmo de 81 na base 3 é 4. Isto porque 3 elevado à quarta potência dá como resultado 81. E agora nós podemos generalizar essa ideia dando a definição geral de logaritmo. Dizer que o logaritmo de A na base B é o número x, significa dizer que B elevado a x é igual a A. Com outras palavras, se o logaritmo de A na base B é x, então B elevado a x é igual a A. Antes do final do programa, nós voltaremos a essa definição para acrescentar alguns detalhes a ela. Vamos ver se entendemos direito essa definição, resolvendo alguns exercícios muito simples. Nem vai ser preciso usar tabelas. Vamos usar apenas a definição de logaritmo. Vamos ver quanto é o logaritmo de 49 na base 7. A resposta imediata é 2, porque 7 vezes 7, isto é, 7 ao quadrado, é igual a 49. Fácil. Agora vamos resolver outro exercício também muito simples. Qual será o logaritmo de 27 na base 3? Só pode ser 3, porque 3 ao cubo, isto é, 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Mais uma vez, para a gente fixar bem a definição de logaritmo. Vamos achar o log de 32 na base 2. A resposta é 5. Porque 2 elevado à quinta potência é 32. Confira. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 32. Só que nem sempre as respostas são tão imediatas assim. Como calcular, por exemplo, o logaritmo de 13 na base 3. O logaritmo de 13 na base 3 é o número ao qual se deve elevar 3 para que o resultado seja 13. Não temos tabela para isso. Será que é o 2? Não, 2 não pode ser, porque 3 elevado a 2, 3 ao quadrado é 9. Será então que é o número 3? Vamos ver. 3 elevado ao cubo é 27. É um número maior que 13. Mas uma coisa já deu para concluir. O log de 13 na base 3 é um número maior que 2 e menor que 3. No programa 55, você vai ver qual o processo para se chegar a esse resultado. Agora nós vamos resolver um outro exercício, cuja resposta não é imediata, mas que também não depende do uso de tabelas. Tá certo. Para a gente resolver o próximo exercício, não vamos precisar usar nem calculadora e nem tabela de logaritmo. Mas a gente vai ter que usar o conceito de logaritmo e as propriedades das potências. O exercício é esse. Nós vamos calcular o logaritmo de 125 na base 625. E para começar, vamos representar esse logaritmo pela letra x. A nossa incógnita está aqui. Agora, dizer que o logaritmo de 125 na base 625 é x, significa dizer que 625 elevado a x é igual a 125. Este é o conceito de logaritmo. Agora vamos escrever estes dois números como potências da base 5. O 625 é 5 elevado à quarta potência. E o 125 é 5 elevado à terceira potência, isto é, 5 vezes 5 vezes 5 é 125. Fazendo então a substituição, nós obtemos esta igualdade. Aqui está o 625 e aqui está o 125. Agora, para efetuar essa potência de potência, nós devemos multiplicar os dois expoentes. 5 elevado a 4x é igual a 5 elevado ao cubo. Esta é uma igualdade de potências que possuem a mesma base. Podemos igualar os seus dois expoentes. 4x é igual a 3. E esta igualdade implica nesta outra. X é igual a 3 quartos. Conclusão. O logaritmo de 125 na base 625 é igual a 3 quartos. Convém lembrar o significado disto. 625 elevado a 3 quartos é igual a 125. Você está vendo que às vezes é preciso usar um pouco mais de matemática para calcular um logaritmo. Exercitando, treinando, a gente vai aprendendo a fazer isso.
Vamos descobrir, sem usar calculadoras ou tabelas, o logaritmo de 32 na base 16. Representamos por x esse logaritmo. Dizer que o logaritmo de 32 na base 16 é igual a x significa que 16 elevado a x é igual a 32. Como 16 é igual a 2 à quarta e 32 é 2 à quinta, temos que 2 elevado a 4x é igual a 2 à quinta. Isso significa que 4x é igual a 5, ou x é igual a 5 quartos. Portanto, log de 32 na base 16 é 5 quartos, ou seja, 1,25. Pronto, até que não foi muito complicado, mas ainda falta dizer uma coisa. Bem, nós já vimos a definição geral de logaritmo, vamos recordá-la. Dizer que o logaritmo de A na base B é o número x, significa dizer que B elevado a x é igual a A. Nesta sentença matemática, as letras A, B e x representam números quaisquer. Entretanto, é preciso fazer algumas restrições aos valores representados por essas três letras. O número A, cujo logaritmo está sendo calculado, precisa ser positivo. O número B, que é a base do logaritmo e a base da potência, precisa ser positivo e, além de positivo, ele deve ser diferente de 1. Para compreender por que devem ser feitas estas restrições, nós vamos desobedecê-las e ver o que acontece. Olha só esse exemplo. O que seria o logaritmo de menos 8 na base 2? Esse logaritmo seria um expoente, e 2 elevado a esse expoente deveria dar como resultado o menos 8. Que expoente será esse? Olha só, 2 elevado ao cubo é 8, não é menos 8. 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 2 ao cubo, que é 1/8, também não é menos 8. Simplesmente não existe esse expoente, não existe o logaritmo de menos 8 na base 2. Neste exemplo, nós desobedecemos uma daquelas restrições e, como consequência, o logaritmo deixou de existir. Vamos ver mais alguns exemplos. O que seria o logaritmo de 8 na base menos 2? Esse logaritmo seria um expoente, e menos 2 elevado a esse expoente deveria dar como resultado o 8. Acontece que essa é uma igualdade impossível. A gente não consegue encontrar um número que, posto no lugar desta interrogação, torne essa sentença verdadeira. Menos 2 elevado ao cubo, por exemplo, dá como resultado menos 8 e não mais 8. Esse logaritmo também não existe. Aqui nós desobedecemos aquela restrição que exige que a base seja positiva. Outro exemplo, o logaritmo de 3 na base 1, o que será? 1 elevado a esta interrogação deve dar como resultado o 3. Esta é outra igualdade impossível. Veja só, 1 ao quadrado é 1, 1 ao cubo também é 1, 1 elevado à quarta potência também é 1. Jamais 1 elevado a esse expoente vai dar como resultado o 3. Aqui nós desobedecemos aquela restrição que exige que a base seja diferente de 1. Esse logaritmo também não existe. Outro exemplo, o que será o logaritmo de 1 na base 1? Aqui o problema é um pouco diferente, porque 1 elevado a qualquer expoente sempre vai dar como resultado o 1. Nesse caso aqui nós teríamos infinitos logaritmos, ao passo que naqueles nenhum logaritmo. Moral da história, obedecendo aquelas restrições que nós fizemos, o A tem que ser positivo, o B positivo e o B diferente de 1, nós podemos garantir que o logaritmo sempre exista e seja sempre único. No próximo programa, continuamos o estudo dos logaritmos. Nós vamos conhecer, então, as propriedades dos logaritmos. Próxima segunda, Oscar 91.
Kevin Costner, Julia Roberts, Andy Garcia, Francis Ford Coppola, Robert De Niro, Whoopi Goldberg. Quem serão os vencedores do prêmio máximo do cinema mundial? Oscar 91, ao vivo, direto de Los Angeles. Próxima segunda, 11 da noite. Oferecimento Santista, um festival de qualidade e respeito ao consumidor. Lacta, quando a Páscoa é Páscoa, o ovo é Lacta. Quinor, o caldo que reconhece o talento da mamãe. E Sempre Livre Finos, o absorvente do nosso ritmo. Hoje, vamos estudar um trecho do romance Chapadão do Bugre, de Mário Palmério. Esse romance foi publicado pela primeira vez em 1965. A ação do romance tem como cenário a região dos Chapadões Mineiros. A trama de Chapadão do Bugre envolve fazendeiros, coronéis, policiais e jagunços numa luta sangrenta de vingança contra um crime de honra. A personagem central é José de Arimateia, um dentista ambulante. Ele e sua noiva do Carmo são moradores da fazenda de um coronel. O trecho que vamos estudar é parte do 4º capítulo do romance. Nele, o autor narra a viagem de José de Arimateia à fazenda de seus antigos patrões e seu regresso imprevisto. José de Arimateia viajava no lombo de uma mula. Venciam agora José de Arimateia e Camurça o trecho de estrada batido pelas carretas de boi e os carroções de burro adotados no pesado transporte de café, açúcar e rapadura. A chuva transformara o maçapé caroquento em feio lamaçal, escorregoso e traiçoeiro. E em tal pântano, José de Arimateia não podia descuidar da besta, animal com pouco tempo de ensino, ainda espantadiço e estranhador. Mas a diabinha da Camurça progredia. Se acostumara com o freio água-choca, mais ajeitado e leviano, bem diferente do perna de sapo usado nos burros de carroça da fazenda, retaco e desbocador. A burrinha fretava ainda vez ou outra, entoadeira e niquentazinha, espirituosa por demais. A narrativa do romance é em terceira pessoa. Nesse trecho, o autor situa a personagem José de Arimateia e sua montaria, a mula Camurça, no cenário onde a ação se desenvolve. Descrevendo o trecho da estrada que José de Arimateia e Camurça percorrem, ele vai caracterizando a região, destacando suas condições geográficas específicas, o tipo de economia e os meios de transporte. Vamos ouvir novamente essa parte da narrativa. Venciam agora José de Arimateia e Camurça o trecho de estrada batido pelas carretas de boi e os carroções de burro adotados no pesado transporte de café, açúcar e rapadura. A chuva transformara o maçapé caroquento em feio lamaçal, escorregoso e traiçoeiro. E em tal pântano, José de Arimateia não podia descuidar da besta animal, com pouco tempo de ensino, ainda espantadiço e estranhador. A região descrita pelo autor é de solo argiloso, pouco permeável, chamado maçapé. Esse tipo de solo é muito bom para o cultivo da cana-de-açúcar, um dos produtos principais da região dos Chapadões Mineiros. Com a chuva, o maçapé transforma-se em pântano, escorregoso e traiçoeiro, principalmente para o homem e sua montaria. Um animal com pouco tempo de ensino, ainda espantadiço e estranhador. Mas a diabinha da Camurça progredia. Se acostumara com o freio água-choca, mais ajeitado e leviano, bem diferente do perna de sapo usado nos burros de carroça da fazenda, retaco e desbocador. A burrinha fretava ainda vez ou outra, entoadeira e niquentazinha, espirituosa por demais. O autor passa a caracterização de Camurça. O animal vai sendo revelado através de suas ações e de seus atributos. Observe os verbos que o autor usa para exprimir as ações da mula Camurça. Progredia, se acostumara e tretava. Tretava, do verbo tretar, significa enganava. Significa também que a mula era manhosa.
astuciosa. O autor usa também adjetivos que exprimem os atributos de Camurça: entoadeira, niquentazinha, espirituosa. Entoadeira significa que empaca, que não quer mais andar, por manha ou por teimosia. Niquentazinha é o diminutivo feminino do adjetivo niquento, que quer dizer preocupado com ninharias, impertinente. Os atributos de Camurça mostram que não era nada fácil lidar com o animal ou tentar ensiná-lo. Mas a imagem que o autor nos passa sobre Camurça é a imagem que José de Arimateia faz dela. Ao se referir à mula com adjetivos no diminutivo, como a diabinha, a burrinha, niquentazinha, o autor revela a intimidade afetiva e carinhosa entre o homem e o animal. Nesse trecho, o autor faz uso do discurso indireto livre. É o narrador quem traduz o sentimento e o pensamento de José de Arimateia pelo animal. O narrador exprime-se na linguagem típica da personagem, rica em termos e expressões regionais. Nós podemos observar isso lendo essa frase do texto, por exemplo. Se acostumara com o freio água-choca, mais ajeitado e leviano, bem diferente do perna de sapo usado nos burros de carroça da fazenda, retaco e desbocador. Veja como o autor prossegue a narrativa. Mas perigo de repetir certas doideiras, isso não havia não. Como aquela falta de juízo na porta da venda do Santanhense, na esquina do largo da igrejinha da fazenda. E ele, José de Arimateia, já amontado e de rédeas na mão, e a Camurça a fincar pé, a querer se mostrar historienta. O mais pior era o povo ao derredor, dia de domingo, assim de gente assistindo ao terço de Ciá Salvina, do seu Persilva. Aqui, o autor continua caracterizando a mulinha Camurça através das reflexões de José de Arimateia descrevendo o comportamento do animal. O autor faz emergir uma cena da teimosia de Camurça usando o discurso indireto livre. É a cena da falta de juízo de Camurça, dia de domingo, na esquina do largo da igrejinha da fazenda. Nesse trecho, em que o autor evoca uma das doideiras de Camurça, vem à tona uma das características da região, a religiosidade do povo. Mesmo no mais remoto sertão, não falta uma igreja onde, aos domingos, o povo se reúne para a prece coletiva. O terço de Ciá Salvina substitui a missa. Mas não aconteceu nada não. A espora buriti até ao cabo, argola de taca no focinho, na cara, nas orelhas, uma lembrançazinha do primeiro dia da doma no curral de grama da sede. Um refresco só de cabeça. A boba, em vez de assentar ideia, inventou, mas foi de enqueixar, e em seguida disparar que nem louca. A inocência dela. Visagem que só serviu para a geral diversão do povo amontoado à porta da igreja. Ter de apanhar na frente dos outros. Passar assim por tanto vexame. Camurça resolveu se mostrar historienta em público. José de Arimateia viu-se obrigado a dar-lhe um refresco de cabeça para que ela se lembrasse do primeiro dia da doma. E isso resultou num verdadeiro vexame. Nesse trecho, Camurça aparece personificada. Ao animal são atribuídos sentimentos e ações próprias do ser humano. É o que nos mostra a frase. A boba, em vez de assentar ideia, inventou, mas foi de enqueixar, e em seguida, disparar que nem louca. Ter de apanhar na frente dos outros, passar assim por tanto vexame. A vergonha a que Camurça foi submetida é, na verdade, a vergonha que José de Arimateia experimentou por causa da teimosia da mula. Ele, um homem reservado e acanhado, se viu envolvido numa cena que só serviu para a diversão geral do povo amontoado à porta da igreja. Mário Palmério nasceu em Monte Carmelo, Minas Gerais, em 1916. Aos 20 anos mudou-se para São Paulo. Mais tarde, mudou-se para Uberaba e lá criou várias faculdades, fazendo dessa cidade um centro universitário. Vila dos Confins foi seu primeiro livro, publicado em 1956, quando o autor tinha 40 anos. 9 anos depois, é publicado o seu segundo,
Chapadão do Bugre. Esse romance foi escrito numa fazenda no interior de Mato Grosso. Esses dois romances apresentam enredos regionalistas. O autor ressalta a integração e a influência recíproca entre o homem e o ambiente rural. Como na maioria dos seus romances, também nesse, o autor primeiro situa o ambiente para depois nele introduzir o homem. Mário Palmério dá um tratamento original à linguagem regional. Durante muitos anos, o autor realizou uma intensa pesquisa linguística e cultural no sertão de Minas e Goiás. Aliando sua sensibilidade artística à pesquisa, Mário Palmério recria o modo de sentir, pensar e falar dos mineiros do interior. Além de retratar a vida e costumes de seu povo, o autor lhes dá uma nova dimensão enquanto personagens cheias de lirismo e dramaticidade. Nesse sentido, o autor constrói um documento artístico da vida e costumes de Minas Gerais. No próximo programa, nós vamos estudar um texto de João Cabral de Melo Neto. Até lá. Observando alguns seres da natureza, o homem desde cedo começou a fazer comparações entre estes e ele próprio. Alguns seres, por exemplo, tinham a capacidade de levantar voo, mantendo-se no ar por longos períodos. Isso despertou no homem o desejo irreprimível de também voar. Os animais que despertaram no homem esse sonho de voar foram os pássaros, animais que têm a capacidade corporal de se deslocar de um ponto a outro no ar, voando. É sobre eles que nós vamos falar hoje. A possibilidade do voo é dada por algumas características do corpo das aves. Para começar, as aves possuem asas. Além disso, seu esqueleto é mais leve que o de outros animais, principalmente porque muitos de seus ossos contêm cavidades cheias de ar. Para voar, é preciso ter músculos potentes e um corpo compacto de estrutura rígida. As aves têm essa característica. Elas são ao mesmo tempo leves e rijas. Voar exige um gasto muito grande de energia. As aves vão da terra ao céu, sobem muito em seus voos. Para que isso seja possível, elas têm uma temperatura interna constante, que não muda com a variação da temperatura ambiente. Se não houvesse essa regulação da temperatura, o calor do corpo das aves, por exemplo, poderia subir muito durante o esforço do voo. As penas que recobrem o corpo das aves também funcionam como um isolante contra o frio. Elas são um revestimento leve e flexível que as protege. A maioria das aves tem uma grande glândula oleosa junto à cauda. A ave retira o óleo dessa glândula com o bico e fricciona suas penas com ele para que elas permaneçam flexíveis e impermeáveis à água. Para se alimentar, as aves se servem de seus bicos. A forma do bico indica os hábitos alimentares de cada ave. Por exemplo, bicos curtos e sólidos como este servem para quebrar sementes duras. Outras aves têm bicos curvos para rasgar carnes. Já bicos longos e compridos permitem que a ave recolha o néctar de flores ou penetre em fendas de árvores para catar insetos. Os bicos dos patos têm as bordas serrilhadas para que eles coem as partículas alimentares encontradas na água. Depois do bico, a faringe e o esôfago se prolongam até a base do pescoço das aves, onde existe uma dilatação que se chama papo. É no papo que o alimento é umedecido e armazenado. O estômago é formado por dois órgãos unidos, um que secreta ácidos e outro chamado moela, onde o alimento é triturado por ação de músculos. As aves possuem cloaca, uma abertura comum que serve tanto para eliminar os resíduos do aparelho digestivo quanto os dos rins.
as aves também possuem fígado, vesícula biliar e pâncreas. A reprodução das aves também apresenta características especiais. A fecundação é sempre interna. Embora os machos, com raras exceções, não tenham pênis, o contato entre os corpos no acasalamento permite que o esperma seja transferido para o corpo da fêmea. A dança do acasalamento das aves é a forma da seleção da espécie do mais perfeito. E na natureza, quem escolhe o companheiro entre as aves é a fêmea. Então o macho tem que dançar e dançar muito bem se ele quiser conquistar a fêmea. Porque a fêmea não permite que tenha um macho, faltando sequer uma pena, nada pode faltar. E essa dança se proporciona diversas formas. A famosa dança do tangará, os patos fazem danças, verdadeiros balés aéreos, e série de pássaros fazem danças de diversas formas. Mas é a seleção, é o macho querendo provar para a fêmea que ele é perfeito, para que ele possa ter um descendente perfeito. Todas as aves põem ovos que precisam ser aquecidos para que o embrião se desenvolva. O ambiente dentro do ovo é mais ou menos assim. Dentro do ovo, o embrião pode se alimentar e respirar. O ovo contém água, ar, proteínas e outros nutrientes que servem de alimento para os filhotes. Depois que nascem, no período que ainda não conseguem alimentar-se sozinhos, os filhotes são alimentados pelos pais. As aves fazem o ninho no tempo que é mais propício para encontrar comida para os seus filhotes. No Pantanal de Mato Grosso, as aves que comem peixe se reúnem em grandes colônias e, exatamente na época da seca, em que as lagoas estão praticamente secas, cheio de peixes, e aí faz os ninhos e consegue alimentar os filhotes à vontade. O tipo de ninho depende da forma da ave se defender melhor. Uma ave que tem muitas cores vermelhas é obrigada a fazer um ninho num buraco, num barranco para se esconder. Uma ave que tem as cores próximas da natureza, ela pode fazer o ninho no chão. Além do voo, muitas aves têm uma outra característica que é só delas: o canto. O canto dos pássaros, que embeleza o mundo, está ligado diretamente ao funcionamento de seu aparelho respiratório. O ar penetra no corpo da ave pelas narinas e vai para a traqueia, passando pela faringe. A traqueia é longa e se estende até a siringe, que é o órgão vocal. Na siringe, existem músculos vocais que, quando o ar passa por eles, vibram produzindo sons. As duas metades da siringe podem realizar movimentos independentes, o que possibilita a produção de duas notas vocais diferentes ao mesmo tempo. Os sons que as aves produzem são os instrumentos que elas possuem para se comunicarem entre si. Existe entre os pássaros um complexo sistema de comunicação. As aves se comunicam para atrair parceiros, reunir outras aves, dar alarme em situações de perigo, relacionar-se com os filhotes e muitas outras coisas. Na verdade, apesar de não parecer à primeira vista, as aves possuem alguns sentidos muito desenvolvidos, graças à existência de um sistema nervoso complexo. Desses sentidos, talvez o mais desenvolvido seja a visão. Algumas aves, como os gaviões, têm a visão muito mais aguçada que a dos seres humanos, podendo enxergar com absoluta nitidez a grandes distâncias. Todos esses sentidos são possíveis graças à existência do sistema nervoso. Nas aves, ele é constituído pelo encéfalo, formado por um cérebro liso. Um cerebelo cheio de dobras superficiais, o que indica grande atividade muscular. Medula espinhal e por 12 pares de nervos. A observação
observação e o estudo das formas de comunicação entre as aves permitiram aos pesquisadores estabelecer diversas conclusões a respeito da linguagem das aves. O canto das aves, de uma forma geral, é a comunicação entre elas. A principal é a posse do território. E quanto maior o som da ave, mais forte como o canto da araponga, maior o território dela. Pode chegar a uma área de um diâmetro de 3 quilômetros. E outras que cantam baixinho, o território é menor. E a mesma ave tem vários cantos com vários significados. Uns de dor, de alerta, de perigo, de alegria, de amor, de carinho. Há uma série de significados enormes. E algumas aves que não têm som, elas se comunicam com bailados, com gestos. Eu gravei ouvi o irapuru de longe, gravei ele, fui próximo ao local e reproduzi o canto do irapuru. Quando eu reproduzi o canto do irapuru, imediatamente a fêmea do irapuru sentou em cima do gravador, pensando que o macho dela estava dentro. As aves, como todos os outros seres, participam de um ciclo biológico. Um equilíbrio que deve ser mantido para que a vida no planeta também se mantenha. Infelizmente, pela ação predatória do homem, diversas espécies de pássaros estão extintas ou ameaçadas de extinção. Atualmente, calcula-se que uma espécie de ave por ano é exterminada no planeta Terra. Há cerca de 2.000 espécies de aves no Brasil. E algumas dezenas delas já estão extintas, porque o homem extinguiu o ambiente onde ela vive. O importante para o homem é fazer um desenvolvimento em harmonia com a natureza, preservando um pouco da natureza que tem um mínimo para que aquela espécie possa se alimentar e fazer um ninho. E essa natureza, se for extinta, é para sempre. Não há dinheiro, não há nada que pode refazer uma ave extinta, vira pré-histórica. No próximo programa, nós vamos falar sobre um grupo animal que habita todos os ambientes do nosso planeta: os mamíferos. Vem aí o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, dia 24 de março no Autódromo de Interlagos, São Paulo. Os ingressos já estão à venda nas principais agências do Unibanco, o banco oficial do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Garanta já o seu lugar e vá ver de perto os astros da Fórmula 1. Cobertura exclusiva da Rede Globo. Oferecimento Biotônico Fontoura. Quem toma biotônico tem a força. Nestlé, que faz o melhor chocolate. Esso e seus revendedores na Fórmula 1 com você. Brahma Chopp, na Fórmula 1, fique com a número 1. E Rainha System, pratique esta marca. Rod Stewart, sucesso Globo Vídeo. O século XVIII foi marcado por profundas transformações em todos os setores da sociedade ocidental. Além do surgimento de novas classes sociais e de novas técnicas e meios de produção, a Europa do século XVIII foi palco de um grande movimento intelectual renovador. Esse movimento foi chamado Iluminismo ou Ilustração. No programa de hoje você vai ver quais eram essas ideias e em que contexto se desenvolveram. Desde o século XVII, a burguesia comercial e manufatureira inglesa havia conquistado o poder político através do parlamento. Como consequência disso, no século XVIII, a Inglaterra desenvolveu muito a sua manufatura, aperfeiçoou técnicas e máquinas que levaram à Revolução Industrial.
Enquanto isso acontecia na Inglaterra no início do século XVIII, os outros países da Europa ainda eram governados por reis absolutistas. O rei se apoiava no poder econômico da burguesia mercantil e a nobreza exercia forte influência sobre a organização da sociedade. A manufatura e a indústria ainda não haviam se desenvolvido como na Inglaterra. A burguesia desses países, apesar de se tornar cada vez mais influente e rica, ainda encontrava uma série de empecilhos para a plena realização de suas atividades. Os principais obstáculos contra os quais a burguesia europeia vinha lutando eram os seguintes: a falta de liberdade econômica decorrente do mercantilismo, o poder absoluto e ilimitado do rei, os privilégios sociais da nobreza e os preconceitos de ordem religiosa. As ideias iluministas foram fundamentais para modificar essa situação em favor dos interesses da burguesia. O movimento iluminista questionava toda a situação vigente na Europa do século XVIII, desde o poder do rei e os ensinamentos da igreja até os sistemas econômicos. Vamos ver o que o iluminismo contestava e o que propunha em cada um desses setores, começando pelo poder do rei. O iluminismo condenava a concentração de poder nas mãos do rei e qualquer forma de absolutismo. Nos regimes absolutistas europeus, o rei tinha o poder máximo, sua vontade era a própria lei. O rei controlava a administração, a justiça, a política, a economia, as finanças do Estado e do Exército. Todo esse poder do rei era justificado pela teoria do direito divino, que dizia que os reis eram escolhidos pela vontade de Deus. Contrapondo-se ao absolutismo, os iluministas propunham governos limitados, onde tanto governados como governantes deveriam obedecer ao mesmo conjunto de leis, a Constituição. A Constituição estabeleceria a organização política de cada país, bem como os direitos e deveres de seus cidadãos e do Estado. Os iluministas acreditavam também que o poder de decisão deveria ser distribuído entre vários representantes do povo. Para eles, os governos deveriam garantir a cada cidadão o direito à propriedade, o direito à vida e as liberdades de pensamento, de religião, de convicção política, de expressão e de reunião. As ideias iluministas que defendiam a liberdade e os direitos iguais para todos os homens foram chamadas de ideias liberais. Assim como num Estado livre, todo homem que tem uma alma livre deve ser governado por si mesmo. É necessário que todo povo tenha poder legislativo. Mas como isso é impossível nos grandes estados, o povo deve ser representado em tudo que não puder fazer por si só. Veja agora qual era a posição dos iluministas no campo da religião. Os iluministas do século XVIII também criticavam os ensinamentos do cristianismo. As ideias cristãs eram impostas como verdades incontestáveis e os iluministas se opunham a qualquer forma de imposição. Aceitava-se o cristianismo como religião, mas rejeitava-se a organização e a hierarquia da igreja e a sua posição como intermediária entre Deus e os homens. Essas ideias iluministas se espalharam rapidamente por toda a Europa, enfraquecendo bastante a autoridade do clero. Além disso, fortaleceram movimentos que pregavam a liberdade e a tolerância religiosa, uma das bandeiras de luta da burguesia europeia. Que todos os representantes da igreja sejam submetidos em todas as circunstâncias ao governo, pois são súditos do Estado. Que os magistrados, os trabalhadores e padres paguem igualmente os encargos do Estado, pois todos pertencem igualmente ao Estado. Que não haja senão um peso, uma medida, um costume.
No campo da economia, os iluministas condenavam todo e qualquer controle do Estado sobre as atividades produtivas e comerciais. Rejeitavam as práticas mercantilistas, como o monopólio comercial das metrópoles com as colônias, que impedia o livre comércio. Os economistas da época acreditavam que a prosperidade de cada nação dependia da prosperidade de seus cidadãos. Para isso, era preciso permitir que cada cidadão agisse de acordo com suas necessidades e interesses individuais e sem a intervenção do Estado. Para esses economistas, então, todos os cidadãos deveriam ter total liberdade de produzir, comercializar e empreender os mais variados negócios e atividades. A aplicação prática dessas ideias foi fundamental para o fortalecimento do capitalismo e, consequentemente, para o crescimento do poder da burguesia. A livre iniciativa, a livre concorrência e o individualismo econômico eram as ideias básicas do que foi chamado liberalismo econômico. Estas ideias estão sintetizadas na frase de Gournay: deixe fazer, deixe passar, o mundo caminha por si só. A produção dos filósofos e economistas do iluminismo foi intensamente publicada pela imprensa da época. Livros, jornais e revistas circulavam rapidamente nas cortes e nos meios intelectuais, divulgando as ideias, os pontos de vista e as polêmicas que estavam na ordem do dia. Nesse clima de intenso movimento cultural, o filósofo Diderot e o matemático D'Alembert organizaram a Enciclopédia das Ciências, das Artes e dos Ofícios. A enciclopédia, como ficou conhecida, continha textos de cerca de 130 autores e concentrou pela primeira vez na história todo o conhecimento filosófico, científico e econômico de uma época. As ideias iluministas revolucionaram o modo de pensar e de viver, não apenas na Europa do século XVIII, mas também na América. Essas ideias criaram as bases filosóficas e intelectuais para que os burgueses pudessem pôr fim ao mercantilismo e ao absolutismo e desenvolver plenamente o capitalismo. Além disso, a rápida propagação dessas ideias acelerou os movimentos de independência nas colônias europeias da América. As ideias iluministas prepararam as lutas que se seguiram contra a opressão, a escravatura e os privilégios da nobreza e da realeza, propondo a liberdade e a igualdade de direitos para todos os homens indistintamente. Ouça o que diz o filósofo iluminista Rousseau sobre esses direitos. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. Se quisermos saber no que consiste precisamente o maior de todos os bens e qual deve ser a finalidade de todos os sistemas de legislação, verificamos que se resumem nesses dois objetivos principais: a liberdade e a igualdade. No entanto, a aplicação prática dessas ideias na organização de novos governos não resultou na liberdade e na igualdade de direitos para todos os homens. Nos séculos seguintes, muitos povos e classes sociais continuaram lutando para conquistar o direito à liberdade e à participação política. No próximo programa, vamos estudar a independência dos Estados Unidos. Até lá! Nos últimos programas, a gente tem usado algumas tabelas de logaritmos na base 10. Você sabe que trabalhar com logaritmos decimais é o mesmo que trabalhar com números na forma de potência de base 10. Em certos casos, escrever um número na forma de potência de base 10 é bastante fácil. Isso ocorre quando os expoentes são inteiros. 10 é 10 elevado a 1. 100 é 10 ao quadrado. 1 é 10 elevado a 0. 1/10 é 10 elevado a menos 1, e assim por diante. Mas nem sempre é fácil escrever um número na forma de potência de base 10. Por
Por exemplo, não é fácil concluir que, aproximadamente, 2 é igual a 10 elevado a 0,301, que 3 é igual a 10 elevado a 0,477 e que 7 é igual a 10 elevado a 0,845. No próximo programa, nós vamos explicar como foram calculados esses logaritmos. As primeiras tabelas de logaritmos surgiram no século XVII. Elas já incluíam logaritmos de 1 a 1000, com 14 casas decimais. Dá para imaginar o trabalhão que aqueles matemáticos tiveram que enfrentar. Mas esse trabalho foi facilitado pela aplicação de algumas propriedades dos logaritmos, que já eram conhecidos na época. Por essa razão, hoje nós vamos estudar algumas dessas propriedades. Vamos começar com a propriedade do logaritmo do produto. Bem, como já dissemos, o logaritmo de 2 na base 10 é 0,301. E o logaritmo de 3 na base 10 é 0,477. Com isso, vamos calcular o logaritmo de 6 na base 10. Preste atenção nos cálculos. O resultado é esse. 6 é igual a 10 elevado a 0,778. Com outras palavras, o logaritmo decimal de 6 é 0,778. E esse logaritmo foi calculado a partir dos logaritmos de 2 e de 3. Vamos agora refletir um pouco sobre esses cálculos que a gente fez. Repetindo, aproximadamente 2 é 10 elevado a 0,301. Esse expoente é o logaritmo decimal de 2. 3 é 10 elevado a 0,477. Esse expoente é o logaritmo decimal de 3. 6 é 2 vezes 3. Escrevemos o 2 como potência de base 10 e o 3 também. Para multiplicar essas duas potências de base 10, nós devemos conservar a base 10 e somar os dois expoentes. Agora veja, a soma destes dois expoentes é 0,778. É bom lembrar que este resultado é igual a 6, foi dele que nós partimos. O logaritmo é o nome de um expoente. Esse expoente é o logaritmo decimal do número 6. E esse expoente é a soma destes outros dois, que são os logaritmos decimais do 2 e do 3. Portanto, repetindo, o logaritmo de 6 é a soma dos logaritmos de 2 e de 3. Esta propriedade é útil na construção de uma tabela de logaritmos, porque com pouco trabalho, a partir dos logaritmos de 2 e de 3, nós podemos obter o logaritmo do 6. E o que é interessante nessa ideia é que ela não se aplica só ao 2 e ao 3. Veja este outro exemplo. Conhecendo os logaritmos de 2 e de 7, podemos calcular o logaritmo do seu produto, que é 14. Aqui está. O 2 é igual a 10 elevado a 0,301 e o 7 é igual a 10 elevado a 0,845. Queremos saber como o número 14 pode ser escrito também como potência de base 10. Preste atenção no processo. O resultado é esse. 14 igual a 10 elevado a 1,146, ou seja, o log de 14 na base 10 é 1,146. Da mesma forma que o log de 6 é igual a log de 2 mais log de 3, o log de 14 é igual a log de 2 mais log de 7. Estes dois exemplos ajudam a compreender uma importante propriedade dos logaritmos. No livro de matemática do novo telecurso 2º grau, você encontra a demonstração da seguinte propriedade. O logaritmo de A vezes C na base B é igual ao logaritmo de A na base B mais o logaritmo de C na base B.
Com outras palavras, isto quer dizer que conhecendo o logaritmo de um número A numa certa base, mais o logaritmo de um número C na mesma base, nós podemos obter o logaritmo do produto destes dois números naquela mesma base. Por exemplo, conhecendo o logaritmo decimal de 2 e conhecendo o logaritmo decimal de 3, nós podemos obter o logaritmo decimal de 2 vezes 3, isto é, o logaritmo decimal de 6. Para quem não está acostumado com esses códigos e com essa linguagem, tudo isso pode parecer um pouco estranho. Entretanto, você já conhece essa propriedade formulada de uma outra maneira, com uma outra linguagem. Tente associar as seguintes ideias. Logaritmo é o nome de um expoente. Por outro lado, para se obter o produto de duas potências de mesma base, nós devemos conservar a base e somar os expoentes. Na linguagem dos logaritmos, essa propriedade fica assim. Para se obter o logaritmo do produto de dois números, nós devemos somar os logaritmos desses dois números. Então, repetindo, conhecendo o log de 2 e o log de 3, podemos calcular o log de 6. Mas é possível calcular também a partir deles muitos outros logaritmos. Com os logs de 2 e 6, posso obter o log de 12. Com os logs de 3 e 6, calculamos o log de 18. Os logs de 3 e de 12 dão um log de 36. Com os logs de 2 e 12, obtemos o de 24. Os logs de 3 e 24 dão um log de 72. Os logs de 3 e de 18 nos dão um log de 54. Se eu tenho os logs de 2 e de 24, terei o log de 48. Com os logs de 2 e de 48, calcula-se o log de 96. Os logs de 2 e de 54 permitem que se calcule o log de 108. Você está vendo que a partir dos logaritmos de 2 e de 3, nós podemos obter os logaritmos de uma infinidade de números. Mas cuidado, porque infinitos não significa todos. Por exemplo, não é possível obter o logaritmo de 7 partindo-se dos logaritmos de 2 e de 3. E isto porque não é possível obter o 7 através da multiplicação partindo-se apenas do 2 e do 3. Afinal, então, a partir dos logaritmos de 2 e de 3 é possível obter os logaritmos de que números? A resposta é essa. Será possível obter os logaritmos de todos os números que, ao serem fatorados, tenham como fatores primos apenas o 2 e o 3. Exemplo, o 12 fatorado se escreve assim, 2 ao quadrado vezes 3, 4 vezes 3 é 12. Ou seja, o 12 é 2 vezes 3, e por isso o logaritmo de 12 é o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 2 e mais o logaritmo de 3. Outro exemplo, fatorando o 108, obtemos 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Conferindo, isto é 4, isto é 27, e 4 vezes 27 é 108. Este produto também pode ser escrito desta maneira. E por isso, o logaritmo de 108 é a soma destes logaritmos. É o log de 2, mais o log de 2, mais o log de 3, mais o log de 3 e mais o log de 3. Em resumo, conhecendo-se os logaritmos de 2 e de 3, nós podemos obter os logaritmos de todos os números que, ao serem fatorados, assumam esta forma. 2 elevado a um certo expoente vezes 3 elevado a um outro expoente. Com esta mesma ideia, partindo, por exemplo, dos logaritmos de 2 e de 7, você pode obter os logaritmos de uma outra infinidade de números. Agora vamos resolver mais dois exercícios usando uma outra propriedade dos logaritmos, o logaritmo de uma potência.
Dado o log de 5, que é igual a 0,699, vamos achar o log de 625. A gente sabe que 625 é igual a 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então o log de 625 é igual ao log de 5 mais log de 5 mais log de 5 mais log de 5. Isto é, 4 vezes o log de 5. Então, para descobrir o log de 625, basta multiplicar por 4 o log de 5. Isso dá como resultado 2,796. Esse é o log de 625, 2,796. Vamos a um outro exercício parecido com esse, só para reforçar as ideias. Dado o log de 2, que é 0,301, vamos achar o log de 2 elevado à 15ª potência. Usando a mesma ideia do exercício anterior, temos que log de 2 elevado à 15ª potência é igual a 15 vezes o log de 2. Portanto, o log de 2 elevado a 15 é igual a 4,515. Antes de generalizar essa ideia, vejamos mais um exemplo. Vamos calcular o logaritmo de a elevado à 3ª potência na base b. A ao cubo é a vezes a vezes a. E o logaritmo deste produto é igual à soma dos logaritmos dos fatores, que no caso são todos iguais a a. Nesta soma de 3 parcelas iguais, nós podemos escrevê-la também desta outra maneira. Log de a mais log de a mais log de a é igual a 3 vezes o log de a naquela base b. Portanto, veja, o logaritmo de a elevado ao cubo na base b é igual a 3 vezes o logaritmo de a na base b. Agora sim nós podemos generalizar esta ideia. Olha só, o logaritmo de a elevado a n na base b é igual ao logaritmo na mesma base b deste produto com n fatores iguais a a. E o logaritmo deste produto é igual à soma dos logaritmos dos fatores, que no caso são também todos iguais a a. Este produto tem n fatores, esta soma tem n parcelas, de modo que ela também pode ser escrita desta forma: n vezes o logaritmo de a na base b. Então, em resumo, o logaritmo de a elevado a n na base b é igual a n vezes o logaritmo de a na base b. Por exemplo, o logaritmo de 2 elevado a 15 na base 10 é igual a 15 vezes o logaritmo de 2 na base 10. Esta propriedade é consequência, caso particular, daquela outra que vimos no programa de hoje. Portanto, a primeira é a mais geral, é a mais importante. Repetindo, o logaritmo do produto de 2 ou mais números é igual à soma dos logaritmos daqueles diversos números. No próximo programa, nós vamos ver como foi construída a primeira tabela de logaritmos. Agora, apresenta a personagem Kim Recadeiro, empregado de Nhô Augusto. Ele fala dirigindo-se ao patrão. Mal em mim não veja meu patrão Nhô Augusto, mas todos no lugar estão falando que o senhor não possui mais nada. Perdeu suas fazendas e riquezas e que vai ficar pobre no já-já. E estão conversando, um major, mas outros grandes, querendo pegar o senhor à traição. Nhô Augusto fora abandonado pela mulher. Esta o deixara por um outro homem, levando consigo a filha. Nhô Augusto, ao saber disso, ordena a Kim Recadeiro que reúna seus capangas. Kim Recadeiro, ao cumprir a ordem, descobre que os capangas haviam passado para o lado do Major Consilva, um velho inimigo de Augusto Matraga. Nhô Augusto, até então um homem poderoso, está para perder tudo que tem. Além disso, Kim Recadeiro o previne de uma traição armada contra ele. Observe o modo de falar da personagem Kim Recadeiro. Mal em mim não veja, meu patrão. Vai ficar pobre no já-já. E estão conversando o major, mais outros grandes, querendo pegar o senhor à traição. No trecho seguinte, através da fala da personagem Kim Recadeiro,
o autor continua relatando a situação de Augusto Matraga. Veja. Estão espalhando. O senhor deu perdão para minha boca que eu só falo que é preciso. Estão dizendo que o senhor nunca respeitou filha dos outros nem mulher casada. E mais, que é que nem cobra mar, que quem vê tem que matar por obrigação. Estou lhe contando para modo do senhor não querer facilitar. Carece de achar outros companheiros bons para o senhor ir sozinho. Eu não, porque eu sou medroso e cá pouco presto. Mas se o senhor mandar, eu também vou junto. Nesse trecho, Kim Recadeiro revela a natureza dos crimes de Augusto Matraga. Ele havia ferido uma instituição que no sertão é sagrada, a família. E a punição para esse tipo de crime é fatal e violenta. Observe como Augusto Matraga era visto na região. O senhor nunca respeitou filha dos outros nem mulher casada. E mais, que é que nem cobra mar, que quem vê tem que matar por obrigação. Na fala de Kim Recadeiro, transparece preocupação pelas revelações que ele fez a Nhô Augusto. O senhor deu perdão para minha boca, que eu só falo o que é preciso. Fica nítida também a fidelidade de Kim Recadeiro a seu patrão. Ele o aconselha a não enfrentar tudo sozinho e a arranjar outros companheiros bons. E apesar de se confessar medroso, revela a sua obediência. Se o senhor mandar, eu também vou junto. Mas meu Augusto se mordia, já no meio de sua missa, vermelho e feroz. Montou e galopou, peso para trás, rei na cela. Enquanto Kim Recadeiro ia lá dentro caçar um gole d'água para beber. Assim, quase qualquer um capia outro, sem ser Augusto Esteves, naqueles dois contratempos, teria percebido a chegada do azar, da minhaca. E passaria umas rodadas sem jogar, fazendo umas férias. Viagem, mudança, qualquer coisa insossa, para esperar o cumprimento do ditado. Cada um tem seus 6 meses. Nesse trecho, Guimarães Rosa passa a narração, mas ao mesmo tempo que narra as ações, mostra também as emoções de Augusto Matraga. Mas Nhô Augusto se mordia, já no meio de sua missa, vermelho e feroz. Montou e galopou, peso para trás, rei na cela. Em seguida, o autor torna-se parte da cena que está narrando e dá sua opinião sobre o comportamento de Nhô Augusto, sobre suas emoções e seus impulsos. É a opinião de um sertanejo do lugar. Guimarães Rosa utiliza expressões e ditados que revelam o saber do homem do sertão. Observe como o autor comenta a imprudência e a impulsividade da personagem. Assim, quase qualquer um capia o outro sem ser Augusto Esteves, naqueles dois contratempos, teria percebido a chegada do azar, da minhaca. E passaria umas rodadas sem jogar, fazendo umas férias na vida. Viagem, mudança, qualquer coisa insossa para esperar o cumprimento do ditado. Cada um tem seus 6 meses. No trecho a seguir, o autor continua revelando a natureza íntima da personagem. Veja. Mas Nhô Augusto era couro ainda por curtir. E pra quem não sai em tempo de cima da linha, até apito de trem é mau agouro. Demais, quando não tem que pagar o gasto, desembesta até o fim. E desse jeito achou que não era hora para ponderados pensamentos. Guimarães Rosa mostra a personagem Nhô Augusto
como um homem imaturo que ainda tem muito que aprender, couro ainda por curtir. Augusto Matraga reage de forma impulsiva e imprudente. Ao saber que está sendo traído, Augusto Matraga reage imediatamente, seguindo apenas sua própria natureza. E desse jeito, achou que não era hora para ponderados pensamentos. Nele, mal, por debaixo da raiva, uma ideia resolveu por si. Que antes de ir a Mombuca para matar o Ovídio e a Dionora, precisava de cair com o Major Consilva e os capangas. Se não, se deixasse rasto por acertar, perdia a força. E foi. Naquele momento, Nhô Augusto só tinha um único desejo: encontrar e matar Dionora, sua mulher, e Ovídio, seu novo companheiro, e acertar as contas com o Major Consilva e os capangas. Nhô Augusto age impulsivamente. Ele não reflete sobre suas decisões. As ideias vêm por si. Ele sente que é hora de agir. Se deixasse rasto por acertar, perdia a força. No trecho que vem a seguir, o autor descreve a cavalgada de Nhô Augusto até a casa do Major Consilva. Cresceu poeira de peneira. A estrada ficou reta, cheia de gente com cautela. Chegou a chácara do Major. Nesse trecho, as frases são curtas, porém carregadas de informações. O autor escolhe cuidadosamente cada palavra, construindo figuras de linguagem que nos transmitem sensações visuais e, ao mesmo tempo, caracterizam o clima de tensão. Veja alguns exemplos. Cresceu poeira de peneira. Essa expressão nos traz a imagem de uma estrada de terra e a passagem de um cavalo a galope. A estrada ficou reta, cheia de gente com cautela. Aqui, o autor nos faz sentir a velocidade e a pressa de Nhô Augusto. Vejamos o trecho seguinte. Mas nem descavalgou, sem tempo. No top da escada, o dono da casa foi falando alto, risonho de ruim. Tempo do bem bom se acabou, cachorro de Esteves. O cavalo de Nhô Augusto obedeceu para diante, as ferraduras tiniram e deram fogo no lajeado. O cavaleiro, em pé nos estribos, trouxe a taca no ar, querendo a figura do velho. Mas o Major piscou apenas, encolheu a cabeça, porque mais não era preciso. Os capangas pulavam de cada beirada e eram só pernas e braços. Fecha, porro! Desmancha! Neste trecho, o autor descreve com precisão a ação e o estado das personagens. Cada frase é uma cena. Com a expressão risonho de ruim, Guimarães Rosa caracteriza o Major diante de seu inimigo. E Augusto Matraga não recua. Temos a impressão de estar vendo cada detalhe de uma cena. O cavalo avança, as ferraduras faíscam sobre o chão de pedra. Nhô Augusto agita o chicote, o Major dá o sinal para o ataque, os capangas pulam sobre Nhô Augusto. A prontidão para a violência está expressa na frase. O Major piscou apenas e encolheu a cabeça, porque mais não era preciso. No prosseguimento do conto, Nhô Augusto enfrenta uma luta cruel com seus inimigos. Todos pensam que ele morreu. Gravemente ferido, é marcado com ferro em brasa pelos capangas do Major, é recolhido por um casal de negros que cuidam de suas feridas e salvam-lhe a vida. Desde então, Augusto Esteves dedica sua vida à oração, ao bem e à penitência. Um dia, deixa o casal que o amparou e caminha sem destino até morrer numa luta em defesa de uma família atacada por jagunços. O conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga, assim como toda a literatura de Guimarães Rosa, é uma obra de cunho regionalista. O trecho que nós analisamos revela uma dimensão típica do sertão: a violação dos códigos de honra,
a traição e vingança envolvendo com extrema violência o homem. Neste conto, podemos identificar o tema presente em toda a obra de Guimarães Rosa. O sertanejo com suas crenças, seus valores, seu modo de pensar e de falar, construindo o retrato do sertão do Brasil, particularmente do sertão mineiro. A Hora e a Vez de Augusto Matraga é um dos 12 contos que integram o livro Sagarana. Veja o que o próprio autor escreveu numa carta a um amigo sobre a sua decisão de escrever o livro. Quando chegou a hora de o Sagarana ter de ser escrito, pensei muito. Num barquinho que viria descendo o rio e passaria ao alcance de minhas mãos, eu ia poder colocar o que quisesse. Principalmente, nele poderia embarcar inteira, no momento, a minha concepção do mundo. No próximo programa, nós vamos estudar um texto de João Cabral de Melo Neto. É que, infelizmente, esses objetivos não foram alcançados. Uma vez que esses projetos dirigiram-se, quase que todos eles, para a pecuária, que nós sabemos emprega muito pouca mão de obra, e que, de outro lado, face aos baixos níveis de produtividade alcançados, não gerou produção de alimentos e nem mesmo de carne significativa a nível regional e muito menos a nível nacional. Do ponto de vista industrial, a Zona Franca de Manaus formou ali um verdadeiro polo industrial que é um tanto estranho à Amazônia, pois não utiliza matéria-prima regional, nem formou um mercado tipicamente regional para os produtos ali fabricados. Eles são consumidos praticamente em todo o Brasil. Também não atendeu, e seria mais um ponto negativo, a todo um contexto geral da Amazônia. Foi mais um polo econômico de desenvolvimento dentro da imensa região. Evidentemente, um projeto dessa natureza trouxe um grande progresso demográfico e até certo ponto econômico para a zona de Manaus e vizinhanças. A cidade, num espaço de pouco mais de 15 anos, triplicou a sua população e quadruplicou a sua área. Todavia, os problemas sociais surgiram. Um crescimento tão rápido não poderia ser ordenado. Logicamente, as favelas se multiplicaram e, logicamente, os problemas advindos da sua presença também se multiplicaram. Assim, a região norte vem sendo ocupada. Hoje, a área desmatada representa uma parcela pequena da floresta. No entanto, se a ocupação da região continuar a ser feita de maneira caótica, não planejada, como tem acontecido nessas 2 últimas décadas, a área, segundo os estudiosos, pode aumentar assustadoramente, a ponto de englobar toda a região. Professor, quais são os focos de desmatamento da floresta amazônica? É importante a gente salientar o seguinte: a região amazônica, a floresta amazônica propriamente dita, praticamente ficou intocada até 1970. Hoje em dia, as áreas que foram mais desmatadas, são sob pressão mesmo de desmatamento, é o norte do Mato Grosso, a Rondônia, o Acre, a Roraima, o Amazonas, algumas regiões do Pará e, mais recentemente, algumas regiões do Maranhão. E o que isso significa? A floresta pode acabar? Bom, a sua preocupação é exatamente a preocupação de todos os brasileiros. Na realidade, o que isso significa é que num estado como o da Rondônia, em 1983, 6% da floresta já havia sido cortada. E nós podemos falar que, de forma global, na Amazônia, provavelmente 8% da floresta original já foi desmatada. Isso significa que, aproximadamente numa década, foi cortada a floresta equivalente a um estado de São Paulo. Se a floresta vai acabar, a pergunta é duvidosa. No entanto, eu responderia assim: a floresta no norte do Paraná acabou em pouco mais de 30 anos. A floresta no estado de São Paulo acabou de vez, praticamente menos que 1% da floresta final existe. Então, a tendência da ocupação intensiva é a floresta desaparecer. Essa é a situação que nós estamos vivendo hoje.
Norte 91. Neste sábado, mais cedo, a partir de 1 da tarde, você acompanha ao vivo o último treino oficial que vai definir o grid de largada para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. E você vai curtir também. Nos últimos programas, nós estudamos os logaritmos e as equações exponenciais. Vamos agora lembrar rapidamente um pouco do que aprendemos no programa 51. Nele, nós resolvemos problemas práticos que recaíam em equações exponenciais e que foram resolvidos através do uso de logaritmos decimais. Alguns desses problemas focalizavam a questão do crescimento populacional e aplicação de capital. Você se lembra deles? Daqui a X meses, o capital será 20 vezes 1,12 elevado a X. Então, 20 vezes 1,12 elevado a X é igual a 500. Ou, simplificando, 1,12 elevado a X é igual a 25. Vocês viram que um logaritmo decimal é o expoente de uma potência de base 10. Viram também que para resolver uma equação, a gente procura escrever os dois membros da equação como... Com os logaritmos, os cálculos trabalhosos podem ser simplificados, porque escrevendo os números como potências de base 10 ocorre o seguinte: transformam-se em adições, as divisões viram subtrações, as potenciações transformam-se em multiplicações e as radiciações viram divisões. Até agora só trabalhamos com logaritmos decimais, ou seja, logaritmos de base 10, como esses aqui. Eles são realmente importantes, tanto que nas calculadoras a tecla LOG fornece logaritmos decimais. Mas, na verdade, os logaritmos podem ser expoentes de qualquer base. Como é, então, o logaritmo de um número numa base diferente de 10? Para compreender o que é logaritmo numa base diferente de 10, nós vamos começar recordando o que é logaritmo na base 10. 10 elevado ao quadrado é 100. E por isso nós dizemos que o logaritmo decimal de 100 é 2. Quando a base do logaritmo é 10, é costume não escrever essa base. Entretanto, aqui, para chamar a atenção de que a base é 10, nós vamos escrevê-la. Então, repetindo, o logaritmo de 100 na base 10 é 2, uma vez que 10 ao quadrado é 100. O logaritmo de 2 na base 10 é 0,301 aproximadamente, porque 10 elevado a 0,301 é igual a 2. Mais um exemplo, o logaritmo de 1000 na base 10 é 3, uma vez que 10 elevado à terceira potência é igual a 1000. Então, o logaritmo decimal de um número positivo é o expoente a que nós devemos elevar a base 10 a fim de obter o tal número positivo. Conservando essa mesma ideia, nós vamos poder compreender o que é logaritmo em outras bases. Olha lá, o logaritmo de 8 na base 2 é 3, porque 2 elevado à terceira potência é 8. Outro exemplo, o logaritmo de 81 na base 3 é 4. Isto porque 3 elevado à quarta potência dá como resultado 81. E agora nós podemos generalizar essa ideia dando a definição geral de logaritmo. Dizer que o logaritmo de A na base B é o número x, significa dizer que B elevado a x é igual a A. Com outras palavras, se o logaritmo de A na base B é x, então B elevado a x é igual a A. Antes do final do programa, nós voltaremos a essa definição para acrescentar alguns detalhes a ela. Vamos ver se entendemos direito essa definição, resolvendo alguns exercícios muito simples. Nem vai ser preciso usar tabelas. Vamos usar apenas a definição de logaritmo. Vamos ver quanto é o logaritmo de 49 na base 7. A resposta imediata é 2, porque 7 vezes 7, isto é, 7 ao quadrado, é igual a 49. Fácil. Agora vamos resolver outro exercício também muito simples. Qual
será o logaritmo de 27 na base 3? Só pode ser 3, porque 3 ao cubo, isto é, 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Mais uma vez, para a gente fixar bem a definição de logaritmo. Vamos achar o log de 32 na base 2. A resposta é 5, porque 2 elevado à quinta potência é 32. Confira. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 32. Só que nem sempre as respostas são tão imediatas assim. Como calcular, por exemplo, o logaritmo de 13 na base 3. O logaritmo de 13 na base 3 é o número ao qual se deve elevar 3 para que o resultado seja 13. Não temos tabela para isso. Será que é o 2? Não, 2 não pode ser, porque 3 elevado a 2, 3 ao quadrado é 9. Será então que é o número 3? Vamos ver. 3 elevado ao cubo é 27. É um número maior que 13. Mas uma coisa já deu para concluir. O log de 13 na base 3 é um número maior que 2 e menor que 3. No programa 55, você vai ver qual o processo para se chegar a esse resultado. Agora nós vamos resolver um outro exercício, cuja resposta não é imediata, mas que também não depende do uso de tabelas. Tá certo. Para a gente resolver o próximo exercício, não vamos precisar usar nem calculadora e nem tabela de logaritmo. Mas a gente vai ter que usar o conceito de logaritmo e as propriedades das potências. O exercício é esse. Nós vamos calcular o logaritmo de 125 na base 625. E para começar, vamos representar esse logaritmo pela letra x. A nossa incógnita está aqui. Agora, dizer que o logaritmo de 125 na base 625 é x, significa dizer que 625 elevado a x é igual a 125. Este é o conceito de logaritmo. Agora vamos escrever estes dois números como potências da base 5. O 625 é 5 elevado à quarta potência. E o 125 é 5 elevado à terceira potência, isto é, 5 vezes 5 vezes 5 é 125. Fazendo então a substituição, nós obtemos esta igualdade. Aqui está o 625 e aqui está o 125. Agora, para efetuar essa potência de potência, nós devemos multiplicar os dois expoentes. 5 elevado a 4x é igual a 5 elevado ao cubo. Esta é uma igualdade de potências que possuem a mesma base. Podemos igualar os seus dois expoentes. 4x é igual a 3. E esta igualdade implica nesta outra. X é igual a 3 quartos. Conclusão. O logaritmo de 125 na base 625 é igual a 3 quartos. Convém lembrar o significado disto. 625 elevado a 3 quartos é igual a 125. Você está vendo que às vezes é preciso usar um pouco mais de matemática para calcular um logaritmo. Exercitando, treinando, a gente vai aprendendo a fazer isso. Vamos descobrir, sem usar calculadoras ou tabelas, o logaritmo de 32 na base 16. Representamos por x esse logaritmo. Dizer que o logaritmo de 32 na base 16 é igual a x significa que 16 elevado a x é igual a 32. Como 16 é igual a 2 à quarta e 32 é 2 à quinta, temos que 2 elevado a 4x é igual a 2 à quinta. Isso significa que 4x é igual a 5, ou x é igual a 5 quartos. Portanto, log de 32 na base 16 é 5 quartos, ou seja, 1,25. Pronto, até que não foi muito complicado, mas ainda falta dizer uma coisa. Bem, nós já vimos a definição geral de logaritmo, vamos recordá-la. Dizer que o logaritmo de A na base B é o número x, significa dizer que B elevado a x é igual a A. Nesta sentença matemática, as letras A, B e x representam números quaisquer. Entretanto, é preciso fazer algumas restrições aos valores representados por essas três letras. O número A, cujo logaritmo está sendo calculado, precisa ser positivo.
O número b, que é a base do logaritmo e a base da potência, precisa ser positivo e, além de positivo, ele deve ser diferente de 1. Para compreender por que devem ser feitas estas restrições, nós vamos desobedecê-las e ver o que acontece. Olha só esse exemplo. O que seria o logaritmo de menos 8 na base 2? Esse logaritmo seria um expoente. E 2 elevado a esse expoente deveria dar como resultado o menos 8. Que expoente será esse? Olha só, 2 elevado ao cubo é 8, não é menos 8. 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 2 ao cubo, que é 1/8, também não é menos 8. Simplesmente não existe esse expoente, não existe o logaritmo de menos 8 na base 2. Neste exemplo, nós desobedecemos uma daquelas restrições e, como consequência, o logaritmo deixou de existir. Vamos ver mais alguns exemplos. O que seria o logaritmo de 8 na base menos 2? Esse logaritmo seria um expoente, e menos 2 elevado a esse expoente deveria dar como resultado o 8. Acontece que essa é uma igualdade impossível. A gente não consegue encontrar um número que, posto no lugar desta interrogação, torne essa sentença verdadeira. Menos 2 elevado ao cubo, por exemplo, dá como resultado menos 8 e não mais 8. Esse logaritmo também não existe. Aqui nós desobedecemos aquela restrição que exige que a base seja positiva. Outro exemplo, o logaritmo de 3 na base 1, o que será? 1 elevado a esta interrogação deve dar como resultado o 3. Esta é outra igualdade impossível. Veja só, 1 ao quadrado é 1, 1 ao cubo também é 1, 1 elevado à quarta potência também é 1. Jamais 1 elevado a esse expoente vai dar como resultado o 3. Aqui nós desobedecemos aquela restrição que exige que a base seja diferente de 1. Esse logaritmo também não existe. Outro exemplo, o que será o logaritmo de 1 na base 1? Aqui o problema é um pouco diferente, porque 1 elevado a qualquer expoente sempre vai dar como resultado o 1. Nesse caso aqui nós teríamos infinitos logaritmos, ao passo que naqueles nenhum logaritmo. Moral da história, obedecendo aquelas restrições que nós fizemos, o A tem que ser positivo, o B positivo e o B diferente de 1, nós podemos garantir que o logaritmo sempre exista e seja sempre único. Este é o Sargento Highway. Um fuzileiro que desafia a ordem e faz suas próprias leis. Eu acho que a guerra foi declarada. O único que pode transformar um grupo de rebeldes em soldados de verdade. Vocês me pertencem. Clint Eastwood é